dele, mas já tem o Fagner com a 23, então vai ficar com 123. O importante, o Rafael Prats, é que ele jogue bola, desempenhe bem, faz tempo que ele não joga, né? Falou tudo, Abel. Tem que readquirir, tem que melhorar a forma física e voltar arrebentando. Não entendi o que você disse. Não, você falou tudo, Abel. Olha, você gostou do 123, gostou do 125, gostou do 121. Se ele jogar bola, o pessoal vai achar o 123 maravilhoso. Se ele não conseguir jogar, Abel, esse 123 vai ser, olha, uma dor de cabeça. É esse o detalhe. Se jogar bem, os caras vão comprar camisa. Nossa, os caras compram a camisa, 123. Exatamente. E se jogar mal, vão falar que tá dando azar. Tá vendo? Tá dando azar esse 123, muda esse número. Aqui um desse daí, 123, isso não existe. Onde já se viu preocupado com o número e não com a bola. É o campo que vai responder isso daí. Mas tem bola para trazer alegrias para o torcedor do Timão? Você acha que o torcedor tem que ficar otimista, esperançoso? Tem bola sim, Abel. É um jogador que é interessante, um jogador que tem muita força física, melhorou muito a finalização. Quando ele vem do Criciúma para o Palmeiras, ele sempre foi aquele ponta rápido, de força, mas que não era um grande finalizador. Ele foi se aperfeiçoando na finalização, ele tem números de artilheiro, ele teve no futebol chinês. Veremos como ele vai voltar ao Corinthians. Mas é uma contratação muito interessante. É uma contratação que tende a melhorar o time do Corinthians. E um setor que o Corinthians tinha dificuldade antes da chegada dele também. Ele pode ser um camisa 9 na função. Não 1, 2, 3 que ele vai usar nas costas. Ele pode ser um 9 na função, ele pode ser um ponta às vezes, um segundo atacante, enfim. É uma contratação, antes da bola rolar, Abel, professor Celso Zelt, fãs de esportes, muito boa. Acho que ele é muito jovem, tem muito a crescer ainda e tende a melhorar o time. Veremos quando ele começar a jogar. Legal, o tipo de jogador que o professor Celso Zelt vai falar também sobre o camisa 123. Eu confesso que nesse aspecto eu sou meio conservador, viu, professor? Eu também, eu adorava Abel. Antigamente, quando era de 1 a 11, os titulares, tudo bem, mudou e tal, mas 123 eu não curto também. muito, não. Tomara pro torcedor do Corinthians que ele jogue bem com a 123, diga lá. Não, 2 dígitos já me incomodam quando passa de 11. Você imagina 123. Aliás, cuja soma é 6. Então esse vai ser o verdadeiro falso 9 mesmo. Até na camisa, né? Não tem nada de 9. Mas é um jogador que o Corinthians precisa, o elenco precisa. Olha quantas opções. Ele pode jogar aberto, ele pode jogar de falso 9, como inclusive vinha jogando no Galo, quando saiu muito bem daqui, como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele fez uma daquelas contas que só meu filho, o Daniel, sabe de cabeça, mas acho que 15 gols em 20 jogos, alguma coisa assim. Depois de um mineiro apagado, ele saiu em alta aqui do Galo. Então, a gente reclamava sempre que o Corinthians era um elenco desequilibrado. Eu defendia sempre essa tese, mais do que ruim ou bom. Porque aí começava aquela história, mas teu Cássio, teu Fagner, teu Gil, né? Não é que o elenco era ruim, ele era desequilibrado. Não tem ninguém de lado, falta centroavante quando o Jô não joga. E o Roger Guedes é simplesmente um 2 em 1. Ele traz 2 possibilidades pro Silvinho, independentemente da camisa que usar. Agora, eu também prefiro de 1 a 11. Inclusive, eu já lutava antes com a descaracterização de alguns números. Eu lembro que meu filho era pequeno, perguntou para mim, pai, o que é que o 7 era antes de ser volante? Porque meu filho só conheceu 7 volante, né? Eu falei, pelo amor de Deus, 7 era o número do Garrincha, um dos maiores jogadores do mundo, ofensivo, ia para cima, responsável pelas grandes belezas da história do futebol. O 7 virou volante. O professor, o Pablo no Atlético Paranaense era o 5, atacante. O 5, como diz outro, na nossa época, era o volante, jogador de contenção, aquele à frente do volantão, zagueiro, professor. O Mauro Silva. Volantão, o Abel deve se lembrar do técnico Oswaldo Brandão, que ele falava assim, ele chegava para a diretoria e falava assim, preciso de um 7 para fazer sombra para o Vaguinho. O que ele queria dizer com o 7? O ponta direita. Né? Tinha até um comercial de um sapato do Vicente Mateus, esse comercial, o sapato era 752. Aí ele falava no comercial, 7 de ponta, 5 de volante, 2 de lateral direito. Era isso. Mas tudo bem, tá valendo. O número é o que, como disse o Prates, o número é o que menos vai importar na história dele.
Exatamente. A gente vai falar sobre o William também. Vamos ouvir o William falando sobre a importância desse Corinthians, com vários jogadores que saíram lá do terrão, né? Que começaram na base do Corinthians. Antes de ouvir o William, só para completar, já que a gente está falando do Corinthians e de numeração, eu lembro do Dr. Sócrates com a camisa 8, Marcelinho Carioca com a camisa 7, Casão com a camisa 9. Outros tempos, né, professor? Vamos ouvir o William falando sobre esse novo Corinthians que vai surgindo aí com força, hein? Olha o William aí. Porque a gente tem que pensar em tudo, né? Na família, como vai ficar a situação. Mas quando eu vi que era só o Corinthians e alguns clubes tentaram atravessar também, eu falei, não, é só o Corinthians que eu vou e é isso. Identificação não falta. O Corinthians pode ter time só com jogadores formados no terrão. Olha só, Matheus Donelli, Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton, Rony Xavier, Adson, Vitinho, Jô e William. Desses aí, ó, que certamente serão titulares, o Fagner, o William e o Jô, né? João Vitor. 3, pelo menos, que serão titulares. O Rony tem sido titular, o Adson foi em algumas partidas. De qualquer maneira, muita gente saindo da base do Corinthians nesse time profissional atual, né, professor? A identificação não vai faltar, né, Abel? Alguns casos aí, eu imagino o Matheus Donelli no lugar do Cássio só numa eventualidade muito grande. O próprio Piton, por conta de não ser o lateral que fica, mas o lateral que vai, eu também não o vejo hoje ganhando a posição do Fábio Santos. É uma mescla de novos terrões, né? Não tem o conjunto dos novos baianos, esses são os novos terrões e os velhos terrões, né? Fagner, William, Jô, já foram terrão há muito tempo. O João Vitor. Ei, professor, desculpa interromper. O João Vitor também é titular. Eu falei o Fagner, o Jô e o William, mas esqueci do João Vitor, que é o atual titular da zaga. Tem tudo para continuar, né? Titularaço. Agora, independentemente de jogarem juntos, é um elenco recheado de gente da base. E isso é bom. Eu acho que o próximo desafio é não desmotivar gente, por exemplo, como o Adson, como o Vitinho. A gente falava muito desses meninos serem jogados na fogueira. Que bom para eles que isso acabou. Então é tentar equilibrar, porque o próximo passo agora é ter um elenco, né? O Corinthians já tem um time muito melhor do que o que tinha, agora precisa qualificar o seu elenco. E muito da qualificação desse elenco vai vir dos ex-titulares. De repente, eventualmente, o próprio Mosquito, que era a principal arma de ataque, pode não ser um titular absoluto nessa nova configuração. Aliás, muito provavelmente não será. Por outro lado, é um jogador também que nunca tinha fôlego para 90 minutos. Talvez isso o ajude, numa recuperação até física. Enfim, o Corinthians numa situação bem melhor. E é sempre bom, principalmente em clubes como o Corinthians, né? Ter gente identificada com a mística, com a chegada. Fosse outro jogador de fora que esteja chegando, a gente ia falar, puxa, será que ele aguenta o repuxo quando começarem as pressões? O William não tem esse problema, ele já sabe direitinho o que vai encontrar. Ele conhece o Corinthians. Aumenta a identificação do torcedor com o time, na sua visão, o Prats? Aumenta a identificação sim, Abel. Agora, abre uma outra dúvida aí. Porque os garotos, e a gente quando projeta o Corinthians ideal, com jogadores que chegaram, quase que invariavelmente a gente pensa em, quem vai sair? Os garotos. O Adson entrou muito bem pelo lado esquerdo, o Rony cresceu nos últimos jogos, o Vitinho teve mais dificuldade para jogar, mas ele também, me parece que a dificuldade tem muito a ver, tem muita ligação, por ser um atleta jovem, que entrou em primeiro momento em um time que não estava bem. E o Mosquito, que já jogou melhor do que tem jogado, também foi muito útil em momentos durante a temporada. Então, claro que você imaginando todo mundo à disposição, Renato Augusto é no Rony, o William vai ser pelo lado direito no Gustavo Silva, o Roger Guedes pela esquerda vai sair o Adson. Agora, esses jogadores que podem sair do time, eles vão sair em alta, né? Que para eles também é uma boa notícia, porque eles viveram um momento difícil com o time, eles estão participando do crescimento do time no Campeonato Brasileiro, e se eles perderem lugar na equipe, eles vão perder lugar para jogador que está chegando, obviamente, muito badalado, jogadores que já são testados e aprovados, mas eu acho que eles saem muito maior do que eles entraram, né? Isso vale para o Adson,
vale para o Rony e vale para o Vitinho. Mas que é uma identificação, sem dúvida nenhuma, Abel. O torcedor gosta de olhar para o time e saber que, olha, esse aqui foi formado em casa, olha, esse aqui foi formado aqui, esse aqui passou por outros momentos de um outro Corinthians que não existe mais, que é um outro Corinthians agora, daquele comparado a 14, 15 anos. Isso identifica mais. Eu acho que isso aproxima o torcedor do time desses jogadores que chegaram, já estavam no Corinthians há algum tempo. Só para a gente fechar o assunto Corinthians, viu, professor? E falar do Flamengo, eu sei que você quer complementar aí, mas eu estava pensando aqui, é óbvio que quando chegam esses caras mais experientes, etc e tal, William, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, esses meninos perdem um pouco de espaço, ou perdem o espaço que vinham tendo no time titular. Mas, por outro lado, esses caras vão ajudar no desenvolvimento desses meninos. Não só com tudo o que acontece dentro de campo, no time ali, mas também fora, porque a gente sabe que um time do tamanho do Corinthians, quando o time tá bem, tá ganhando, muita coisa acontece, muita coisa legal acontece na vida desses caras, muda, tem que dar uma segurada também para não se empolgar. Quando o time tá perdendo, vem um turbilhão, que nem a gente tava falando do Grêmio ali, que chega até o ponto de ter manifestação com pedrada, no ônibus, né, a família de jogador ameaçado. E os caras como o Renato Augusto, o William, o Jô, o Cássio, o Fagner, eu acho que eles podem ajudar no caminho desses meninos. Dentro de campo, eles conhecem muito bem o que é o Corinthians, e fora de campo também, né, professor? Já já vamos falar de Flamengo, de Davi Luiz, já já. Diga lá, professor. Não, sem dúvida, isso ajuda. Eu acho que os meninos ganham tempo para amadurecer. Isso é importante para eles também. O que não pode é cometer injustiça. Hoje, se tirar a camisa do Adson simplesmente por tirar, para entrar outro lá que não vai render o que ele está rendendo, é injustiça. Então aí o Silvinho tem que ficar de olho nisso. E essa coisa da identificação é importante também pro jogador. Porque o jogador tem as costas largas para algumas coisas. Ou você acha que, hipoteticamente, o Roger Guedes poderia ter usado chuteiras verdes? O Jô usou e ficou ali. Algum motivo tem. Vamos falar de Flamengo. O Flamengo também se reforçando, hein? Andrés Pereira. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.